Fala galera, beleza? Vamos para a nossa semaninha 5. Hoje a gente vai falar sobre óptica física, tá? Só tem um exercício na apostila de vocês de óptica física que você está gravando, tá? Então eu vou usar ele já para fazer uma ponte e explicar sobre o que é óptica física e quais os modelos da luz que a gente trabalha no ensino médio, tá bom? O exercício é esse aqui, tá? Já vou colocar ele na tela, que diz o seguinte: vou ler o exercício antes de chegar nas respostas ou na resposta. Eu vou comentar com vocês como que isso aqui aparece na história da física. Então, quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados, e que quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros, sem se espalharem, compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou uma bala atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última, tá? Porque seria não ocorrência do transporte de matéria. O texto contesta a concepção de qual o comportamento da luz. Então vamos lá, qual que é a diferença da óptica física para a óptica geométrica? A óptica física está preocupada em estudar o que é a luz. Tá? A óptica geométrica é como ela se comporta, se ela reflete, se ela refrata, espelho, lente. Agora, o que é a luz é a óptica física. Nesse caso, aqui desse exercício, você tem duas vertentes que foram, por talvez mais tempo aí, foram e voltaram como modelo para explicar a luz, que é a corpuscular e a ondulatória. O modelo corpuscular, ele surge, uma versão dele, né, não é a mesma, lá na Grécia, em que eles pensavam que a luz era uma entidade, pequeno corpo que se movia no espaço. Os gregos também defendiam algumas vertentes, né, que nós emitíamos coisas pelos olhos e enxergávamos, como se fosse, sei lá, um grande sensor de estacionamento, né, que você emite uma radiação, essa radiação volta para o seu olho. O que a gente sabe que não é verdade, porque senão a gente chegaria no escuro. Se você emitisse o que faz você enxergar, você poderia enxergar em um lugar que não tem luz. Então a gente, logo depois, uma outra vertente, que foi a que dura até hoje, né? Defende a ideia que alguma coisa tem que bater em algum lugar e depois vir até nossos olhos para a gente poder enxergar. Agora, que coisa era essa? Por, por um bom tempo ficou meio difícil estudar a natureza da luz, até o Galileu tentou medir a velocidade da luz e outros cientistas, porque a luz primeiro, é um objeto não, né? É algo muito rápido e é algo que está presente demais. Você quase não consegue trabalhar sem a luz. Sem a luz, a escuridão total, você não consegue analisar. Qualquer outro momento que você tenha a luz acontecendo, as coisas estão como acontecem no padrão, tá? No cotidiano. Como assim? Talvez vai ficar um pouco confuso, mas vamos imaginar o seguinte: você consegue pegar o som e controlar o som. A luz é muito mais complicada. Ou você tem uma fonte de luz ou você não tem. Hoje, com a tecnologia atual, a gente consegue, com rede de difração, com polarizadores, com LEDs, laser, emitir uma luz de tal e tal jeito. Naquela época a gente não tinha. Era ou o sol, era o fogo. Não tinha uma fonte diferente de luz. Então, os experimentos eram muito limitados. E calhou, né, dos acontecimentos históricos convergirem para a explicação do Newton sobre a óptica. O Newton, que vocês já viram bastante ano passado na parte de mecânica, ele também foi extremamente importante, junto com outros, tá? Na tentativa de explicar como a luz se comporta. É o Newton que separa as cores em 7, por exemplo. 7, porque para ele era um número mágico, um número que estava nas escrituras sagradas. Porque você já viu um arco-íris, você sabe que não tem só 7 cores ali, não tem definido 7 cores. E ele defendia que a luz era um corpúsculo, que a luz bateria em algum lugar e esse corpúsculo sairia desse objeto e viria até os nossos olhos. E isso é o que o texto está abordando. O texto está indo contra essa ideia. Porque se esses corpinhos viajam pelo espaço, esses corpinhos, ao se encontrarem, iam colidir. Esfera com esfera bate e se colide. Cubo com cubo bate e colide. E a luz não acontece isso. Por exemplo, agora vocês não estão vendo, tem uma fonte de luz aqui, né, que dá para ver, eu acho que quando eu aproximo minha mão. Tem uma fonte de luz lateral aqui, que é a janela, tem a fonte de luz aqui em cima, e você não está vendo a luz batendo uma na outra. Vocês estão vendo a luz batendo em mim.
apenas, aqui tem um contorno, tudo. Então, o modelo corpuscular, ele ganha muita força, ou ele se mantém por muito tempo pela influência do Newton. O Newton era um cara importante, era um cientista já renomado, então a ideia dele, mesmo tendo alguns problemas, fica ali latente na ciência. E o Huygens, que é esse cara da explicação aqui, ó, o texto, nossa senhora, isso torto, tá? Esse cara é um dos que defende que a luz é uma onda mecânica, uma onda que viajava no ar, no sólido, no líquido, não viajava no vazio. Isso é importante. Os cientistas que defendiam a onda na época do Newton achavam que a luz era igual ao som. E a gente sabe que isso não acontece. Passam-se alguns anos, uns 100, 150, 200 anos, a galera abraça a ideia da onda eletromagnética, que a luz seria uma onda eletromagnética. Tá? E essa explicação vai funcionar para 95% das coisas que você estudou no ensino médio. Até que chega no começo do século passado, lá perto de 1900, alguns fenômenos da luz não eram bem explicados, e aí o modelo dual da luz, de partícula-onda, é introduzido pelo Einstein, tá? Com análise do efeito fotoelétrico, que eu não vou entrar em detalhes aqui porque não vem ao caso. Então, essa discussão toda, aqui é um vídeo curto, né? Mas essa discussão toda sobre o que é a luz, que é a física óptica, ou melhor, a óptica física. A óptica geométrica é como ela se comporta. Esse texto especificamente ele está criticando a ideia que a luz transporta matéria. E a luz transportar matéria é uma ideia que a luz é um corpúsculo, tá? Uma bolinha que viaja pelo espaço. A gente sempre faz bolinha, mas não é uma bolinha, né? É um corpo. Então, a ideia corpuscular está sendo atacada aqui. A resposta correta, tá? Ele está contestando, tá? Qual? O modelo corpuscular de Newton, beleza? Vocês vão encontrar isso em exercícios nos vestibulares da vida aí, sempre com esse pezinho na história, citando Huygens, que é o cara da ondulatória, citando Newton, citando Einstein, citando mais para frente, conforme vocês forem dando fenômenos ondulatórios e corpusculares da luz. Só para deixar claro, partícula-onda, gente, não é uma onda que se comporta como partícula, nem uma partícula que se comporta como onda. É uma entidade, é uma coisa, assim como a onda é uma coisa e a partícula é outra, que tem esses dois comportamentos dependendo do fenômeno. Tá? Então, o nome, eu acredito que seja um nome infeliz, mas é o nome que pegou, é o nome que foi definido esse novo modelo. Para 95% das coisas que vocês forem trabalhar, a luz é uma onda. Para 5% ali a gente precisa voltar para esse comportamento de partícula. E para encerrar a aula, para não ficar o vídeo muito longo, afinal de contas é um exercício só, não é o mesmo pensamento corpuscular. A partícula da partícula onda não é a partícula do Newton, não é a partícula dos gregos, da luz como sendo partícula. É um outro conceito de partícula, que são os fótons, que são partículas que carregam energia, né, de forma discreta dentro de uma onda, que agem como a gente já vinha falando. Eu ilumino, por exemplo, eu estou sendo iluminado para vocês me verem. A luz bate em mim, esses fótons batem em mim e refletem até o sensor da câmera. Beleza? Pessoal, espero que não tenha ficado confuso. Só tinha esse exercício aqui para pegar para a gente analisar. Se vocês quiserem, mais para frente posso fazer alguma coisa um pouco diferente aí sobre essa trajetória do estudo da luz. Mas para a aula de hoje é isso. Atividades estão lá no Class. Qualquer dúvida, me procurem, beleza? Então até semana que vem. Falou!